Fala, meu amigo, fala, minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas a gente está voltando aqui no canal do Luna a trabalhar com a nossa série aí de entrevistas. Estamos começando agora o Mundial de Clubes, o futebol brasileiro deu uma pausa e a gente vai trazer um convidado aqui muito especial. É um técnico que teve uma passagem no esporte. Vamos colocar que foi uma passagem curta, porque eu achava que ele ficaria muito mais tempo, porém muito marcante, né? Que trouxe um futebol para o esporte muito vistoso, trouxe ali um sentimento para o torcedor. Era como se fosse um torcedor dentro do campo, porque tinha essa sinergia do torcedor com ele, né? E foi um momento muito bacana. Então a gente vai bater um papo agora com o professor, eu acho que é o argentino mais querido que passou no esporte nos últimos anos, professor Mariano Sosso. Muito boa tarde, Mariano, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Muito obrigado por sua palavra. Eu estou feliz de voltar a falar com o povo pernambucano através de você. Agradecido por el interesse. Bem? O prazer é meu, né? Antes da gente começar a entrevista aqui, eu já falei para você, mas quero falar publicamente aqui que admiro bastante seu trabalho. Acho que a sua forma de trabalhar, as suas estratégias no campo são estratégias muito interessantes, muito diferentes do que a gente viu aqui em Pernambuco. Então, o prazer é todo meu. Espero que seja um papo agradável para nós aqui. Bem, eu lembro que foi tratado de uma maneira muito legal por jornalistas, mas principalmente por o reconhecimento de nossa tarefa em um prazo significativo. Haver passado por um esporte uma experiência de aprendizagem, é uma experiência muito forte. Falamos de um país que tanto aporte tive para a história do futebol mundial. Então, eu falo que fui um treinador privilegiado, bem, principalmente, como você fala, eu tenho que ser humilde agora, mas a tarefa ou a expressão desse time colocou a esporte em eu falo de uma mútua representação interna entre o time e torcedores, mas fizemos uma tarefa de construção enquanto a um time sem complexo, bem? Um time que jogou representando a história de esporte e com o sonho de alcançar a Série A. Então, independentemente de que nós não fizemos esse tramo, essa parte, não sei como falar. Eu não lembro tantas palavras, mas estou Tudo fazendo bem, um tudo bem. esforço, bem? Então, o mais importante é que essa rota continuou nosso sonho, que era olhar a esporte em Série A. Então, assim, uma coisa que eu percebia muito nos treinamentos que eu acompanhava, né? A gente vai falar um pouco sobre a tua passagem por grandes clubes no nosso continente, mas uma coisa que eu sempre percebia é que você era um cara, sempre foi um cara muito didático, né? Você sempre gostou não só de pedir para fazer alguma coisa, mas explicar o porquê que você está pedindo aquilo ali. Dá um exemplo aqui, vou dar um exemplo hipotético. Eu quero que você jogue na ponta, mas eu quero que você jogue na ponta por conta disso, disso e disso. Assim como também era a tua equipe, por exemplo. Eu lembro que eu vi um treino do Robson Puebla, né, que é da tua equipe, da tua comissão técnica, preparador de goleiros, e eu lembro que tem um goleiro no esporte da base, que é o Davi, né, e eu lembro que teve um lance que ele caiu e ele levou o gol. E ele parou o treino e fez assim, mas me explica aí, por que você acha que levou o gol? O que é que você acha que você fez de errado? Então, acho que a tua equipe sempre foi voltada muito para isso, né, Mariano? Uma equipe que sempre foi muito didática, né? Não só pedia para fazer, mas explicava o porquê daquilo ali, né? Eu acho que a autoridade de um treinador se consigue e
se construye em função de conhecimentos, mas agora você tem que ter facilidade para transmitir, comunicar isso que você domina, que aparentemente domina, compreende? Então, eu acho que é indispensável, bem, se entende? Sim, sim, é indispensável. Vertebral, troncal, falaríamos, que você domine o que você vai desenvolver. Agora, como vai desenvolver isso, aí é uma trama interessante. Se você tem uma multiplicidade de recursos para argumentar isso, como você fala, que é o que eu acho melhor para o jogador, mas principalmente para esse time. Então, argumentar principalmente da campo e depois com o reforço conceitual, de conceito. Então, Entendi. e o, dos tempos atuais, tá bem? Tempo Sim, melhor. tá perfeito. Seu português Agora, continua perfeito. exige, tem uma exigência para treinador que tem que demanda essa dinâmica que você fala. Ser um cara que ingressa, Sim, mas perto, falo, intervengo com perícia, bem? sim, Intervengo sim. pertinentemente, mas depois desloco para outro lado. Bem? Entendi, entendi. Então, eu acho que isso é uma gimnasia, um exercício, falamos nós. Exercício, Exercício. hoje indispensável para o treinador, mas também nisso que você tem uma mistura generacional. Então, você trabalha com Pedro Lima, mas trabalha com Luca Lima, bem? Então, tem Sim, 20 anos de diferença. E depois tem que fazer que despertar, tá bem? despertar. Sim, Despertar o interesse por jogo em jogadores. Então, eu fez isso acreditando que é o caminho para convencer ao jogador e para despertar, novamente falo desse término, eh, despertar conhecimento e a intimidade do jogo. entendi, entendi. É a forma mais didática, né? Não só fazer, mas também mostrar o porquê que está fazendo aquilo ali, né? De certa forma, é educação também, né, Mariano? Eu acho que nada mais é um treinador também do que um educador, né? Você está educando aquele profissional para a profissão, né? Para o jogo de futebol, que nos últimos anos se tornou muito mais apenas do que uma finalização, um cruzamento, é muito mais posicionar o futebol, né? Acho que a tua ideia é muito voltada a isso, né, Mariano? Sim, mas eu também hum, acho que e acredito que outros treinadores têm outras formas e tão válidas, bem? Sim, Mas eu sinto que é muito potente ou forte a comunicação de treinador para seu time, para o jogador. E eu sinto também que é um desafio muito grande que o jogador que você gestiona e nessa experiência que ele sim, tem com você, tem que é, tentar não mudar, mas tentar que ele, depois desse processo, tem saída e seja melhor. Melhora o que você encontrou, né? Então, entendi. isso é uma conquista que eu persigo, eh, mas que não, você não tem medalha por isso. Ninguém atribui ou coloca reconhecimento. Agora, Sim, eu não persigo isso, reconhecimento externo, mas eu se falo de que esse jogador, depois
de la tarefa realizada, você tem que identificar que ele logrou dar um salto, falamos nós. Bem? Sim, dar um salto. Melhoras sustentáveis. Tá bom, sim, né? melhoras sustentáveis. Sim, entendi. Tá bom. Estou voltando, Mariano, né? De a pouco sim. estou voltando a falar. Sim, tá, daqui a pouco ele já tá Pernambuco, falando oxente, oxe, daqui a pouco ele tá com o palavreado do pernambucano, que a gente fala aqui, né, Mário? Você aprendeu isso? Aqui em Pernambuco a gente fala que é pernambuquês. A gente fala aqui o pernambuquês. Pernambuquês. Bem, Pernambuquês. É uma invenção de pernambucano que a gente inventou isso aqui. bem. Não existe, mas a gente inventou. Tá bom. Mariano, você é muito jovem, né? Quando a gente vê a tua idade, né? Você é um cara de 44 anos ainda, mas você tem no currículo times que, assim, são grandes clubes do futebol do nosso continente, né? O Defensor Justiça, o Emelec, você trabalhou no próprio Alianza Lima, né? O Crystal Palace, no News agora recentemente, e geralmente, na tua idade, eu vou colocar aqui pelo futebol brasileiro, você não consegue trabalhar em tantos grandes clubes como você trabalhou. Você acabou tendo esse prazer de trabalhar em grandes clubes, né? Como foi a tua experiência? Porque você é muito jovem e parece que já tem um currículo de um cara de 60 anos, né? Porque você já viveu muita coisa no futebol. Como é que se dá isso para você, essa experiência que você tem até o momento? Bem, eu tenho que falar a verdade, já não tenho idade de jovem, bem? Estou 44 anos, lamentavelmente, bem? Agora, isso acontece relacionando uma sua pergunta anterior, que eu acompanhei 10 anos como treinador alterno, bem? Sim. Do A gente 20, chama aqui de auxiliar técnico. auxiliar técnico, 23 anos é o começo nessa tarefa. Então, eu me inicio como um treinador principal, técnico principal, aos 33 anos, em Cusco, bem? Peru. Então, isso fala de que os tempos, para mim, não, geralmente não são os habituais, entende? Você treinar a 23, 24 anos, 28, mas isso me colocou com experiência, que não é sinônimo de sabedoria, bem? Isso eu não estou falando que sou um treinador acreditado por isso, entende Sim, você? Bem, sim, entendo. então, eh, eu acho que essa experiência, depois de muito tempo e de anos que me formaram como um treinador e que eu senti que ficava preparado para uma experiência como treinador principal. Sim. Agora, depois desse time em Cusco, eu salto em minha carreira, em minha profissão, eu consigo, Sport Cristal, eu fiz uma tarefa que colocou na história desse clube, não? É um título nacional com 34 anos, muito 34 para 35. Sim. Então, mas isso eu acho que amplificou O seu trabalho. trabalho, mas olhos de times como os que você falou. Então, Sim. depois voltei para o futebol argentino, mas continuava sendo jovem, bem? Sim. Com 36 anos, mas eu acho que eu valorizo muito meu caminho,
que agora tenho que continuar construindo isso, bem? Verdade. Eu sinto que tenho que materializar, principalmente capitalizar essa experiência, bem? E, e olhar na frente, bem? Depois Sim, de tantos times, e você, com certeza, você não, não é convocado sim, por aquilo que você fez, tá bom? Não sim. só por isso, sino por lo que você hoje tem para entregar. Oferecer. Isso, para oferecer. Agora, eu valorizo muito o que você coloca em palavra aqui. É, eu agradeço a Deus, agradeço o esforço, mas sustentado de um, um, um intento de ajornar-se, de trabalhar para ser melhor, trabalhar para ser melhor. E isso eu acho que você, em sua profissão, tem como um mesmo horizonte, bem? Isso. Mas não de ficar. Eu sou um treinador, um cara muito inquieto, tenho inquietude, e isso coloca todo o tempo em movimentação, em busca de novos conhecimentos, de melhorar aquilo que desenvolvi. Bem? Entendi. E essa é a tarefa, mas a tarefa é, é uma tarefa de reinvenção. Perfeito, perfeito. E tá muito no começo ainda, né? Como eu falei, você acha que não, mas você ainda é muito jovem, né? E ainda quando a gente fala pro futebol, né? Você foi campeão muito jovem, ainda é muito jovem, tem um currículo muito bacana, mas é uma carreira que ainda tá só no começo, tem muita coisa para acontecer, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente entrar aqui, porque eu tô cheio de dúvidas da tua passagem aqui pelo Brasil, como foi a adaptação com o povo, mas recentemente, eu quero ver tua opinião sobre isso, o Brasil aqui, né, ele contratou o Carlo Ancelotti, né, o Brasil, ele mudou de técnico, e ele, depois de muitos anos, depois de muitas décadas, ele traz novamente um técnico estrangeiro pro nosso país aqui, que na minha visão é um dos melhores técnicos do mundo, né, na atualidade. O que é que você acha? Você acha que esse movimento para a seleção brasileira, você como um profissional da área, você acha que foi um bom movimento? É um movimento para a seleção brasileira que coloca ela novamente como uma seleção competitiva, que é uma seleção que vem sofrendo, né, nos últimos anos? Eu acho que sua contratação gera inevitavelmente muito boas expectativas, bem? E, e acho que lo bom não tem tempo. Eu falo sempre que eu não romantizo o passado, eh, como assim, não idealizo o presente, bem? O isso de futebol, quando se fala de futebol moderno, eu acho que ele é um treinador experiente, com conhecimento e um grande gestor. Então, eu acho que isso, tanto o povo brasileiro, como todos aqueles que amamos esse esporte, tem uma boa expectativa. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue, com o Ancelotti aqui, fazer uma cosquinha na Argentina, né? Porque a gente tá apanhando da Argentina aí, tá, futebol brasileiro aqui tá ficando bem atrás, né? No quesito de seleção, né? A seleção argentina tá fazendo, o Scaloni tá fazendo um grande trabalho aí à frente da seleção brasileira. Mas Mas agora, eu vamos acredito, desculpa, mas minha interrupção, bem? ficar à vontade, ficar à Agora, vontade. eu acredito que não tem que. Brasil tem uma identidade própria, bem? É ressignificar as bases de Brasil.
que não é voltar para trás, bem? Agora, Sim, historicamente é uma seleção que não tem um sejo, falam um você? desejo. É uma huella própria, bem? Então, Sim, eu acho que ele, seu intento, vai, eu vou dirigir e para isso, ressignificar a essência do futebol brasileiro, bem? Que principalmente essa criatividade, esse jogador que hoje também se exporta também sim, exporta. a, a idades tempranas, bem? Então, Sim, você tem que conseguir uma boa organização para que esse jogador, nesse contexto favorável, tenha sua melhor versão, como falamos, treinadores. sim. É extrair o melhor do jogador, né? Para que ele possa se desenvolver dentro de campo, né? Acho que é isso que você está falando, né? É, sim, agora, não, eu falo que é importante, mas uma organização, uma estrutura de jogo, mas eu acho que ele não tem uma intenção de copiar com isso que você falou de Sim, Argentina ou sim, de Alemanha, entende você? Isso, sim. mas Brasil é uma seleção que historicamente tem uma identidade muito marcada e que tem que abraçar essa raiz colocando matizes novos que eu tenho certeza que esse treinador tem recursos e conhecimentos para poder fazer. Perfeito, perfeito. É sempre bom ouvir tua opinião, porque você é um cara que gosta de conversar de futebol, um cara que está antenado, né? Mas eu queria entrar agora no assunto aqui Brasil, né? Porque você teve uma passagem recente aqui pelo Brasil no Esporte Clube do Recife, aqui em Pernambuco, né? E eu queria que você pudesse falar um pouco como foi a tua experiência, né? Como com essa passagem aqui em Pernambuco, como que foi a tua adaptação. Eu lembro que quando você chegou, né, na primeira coletiva eu estava lá, sua coletiva de apresentação, né? E eu lembro que você falou o seguinte, ó, eu me comprometo em buscar aprender o idioma de vocês. Não são vocês que têm que falar espanhol, eu que tenho que falar português. Eu acho que ali foi um gesto teu de que, pô, eu estou realmente focado em ter uma imersão dentro do esporte, do futebol pernambucano. Fala pra gente um pouquinho como foi esse convite, como foi essa passagem aqui no Brasil. Bem, sua pergunta despierta algo que tem uma vinculação com o modelo de jogo, bem? Que nós falamos que o modelo de jogo construímos e se compõe de la cultura de o país que convoca o treinador, bem? Então, temos que ser coerente com isso, que Brasil, Equador, Peru, Chile, mas Brasil, Nordeste, Pernambuco, Recife, bem, culturalmente, eu sentidamente tenho que abraçar isso. De que está composto o Brasil, seu povo, como sente isso, bem? Eu não divido a ideia de colonizar, bem? Você não tem que colonizar, nem consciência, não tem que colonizar. Você tem que derramar sua ideia e convencer, bem? Que o jogador internalize essa ideia como própria, Sim. bem? Então, eu fiquei 3 semanas, acho que 3 ou 2 semanas. Eu dividi com brasileiros e brasileiras o Natal, é, dias prévios, bem, jornadas prévias Sim, ao começo de preparação, bem, e coloquei a Rogério, que é um tradutor, para intensificar a minha aprendizagem
enquanto idioma, que ainda não alcanço. Eu acho que falo, mas eu tenho que estudar com certeza bem, com maior rigor em português. Então, isso, eu acho que ficar lá há mais tempo no clube, há mais tempo na rua, eu olhava como as crianças jogavam, mas isso por la noite, entende você? Mas Sim, isso eu tive relato, eu tive a construção de relato, bem? Mas ainda não havia olhado, entende? Você não havia ficado aí. Então, sim, tudo isso, acho que para mim e para minha adaptação e da minha comissão foi muito importante isso. É compreender sua cultura e abraçar isso, bem? E aí há uma fusão hay una fusión entre el sentir de un entrenador argentino, una idea de juego, un convite, tá bem? Convite, não, sim. uma invitação a isso e como vamos fazer junto isso em la história de um esporte que demanda, que reclama isso. Então, você eu acho que temos que ter lealdade com o time, com a história do time que está convocando esse treinador, que está contratando esse treinador. Bem? Então, mas e depois eu fiquei feliz. Eu tenho que administrar e eu tenho que cuidar de não falar e não estar perto a expressões demagógicas, compreende você? Agora, Sim. muita eu lembrava muito a minha mãe falar de carnaval, de falar de povo brasileiro, é companheiro da minha mãe, mas eles falavam, então é, eu tive possibilidade de treinar um time aí, bom, vamos para lá. Mas depois você não tem um tempo para tudo. Verdade. O tempo principal de treinar, o tempo principal. Agora, eu tive falas com jogadores que eles são muito generosos. Generosos? Não. Generosos. Generosos com minha pessoa. E nessa troca de eu, Mariano, mas isso você ingressa a esse mundo, a esse universo, quando você tem uma inquietude. E eu agradecido também com essa abertura do povo de Recife, do povo de Pernambuco e do time como Sport Recife, que toda a gente, todo operário, vem, todo funcionário à disposição de essa inquietude. Você teve essa passagem no esporte muito intensa, apesar foi pouco tempo, mas foi muito intensa, né? Mas você acabou, dentro dessa tua passagem, dando oportunidade para um jogador que foi a maior venda da história do Esporte Clube do Recife, que foi o Pedro Lima, né? Um jogador que hoje ele está no Wolverhampton, né? Foi a maior venda, inclusive, não só do esporte, mas é a maior venda do Nordeste, né? Da nossa região até hoje. Queria que você falasse um pouquinho o que é que você enxergou no Pedro Lima, porque era um jogador que, quando você colocou para jogar, muita gente falava, ele é muito jovem, mas você insistiu nele, né? E ele teve uma grande passagem no profissional do esporte, acabou sendo vendido. Né? Isso tem uma vinculação, relação com olhar permanentemente o futebol formativo, bem? Sim. Então, sempre você tem nós chamamos visoria, não sei como você fala, tem que sub-20, mas jogadores destacáveis, jogadores com projeção. Então, você tem que, eu acho que é importante tem um mapa
de projeção. Agora, com Pedro, eu olhei treinamentos de Pedro e achei que era um lateral de projeção e falei com o seu treinador, falei com Jorge Andrade, com Drubsky, mas com a gente que ficava lá e convencido de sua promoção. Agora, você tem que fazer isso com responsabilidade. É um jogador que você inclui, hein? Agora, tem que sustentar em uma tarefa, em um menino de 17 anos, bem? Então, é, um processo de acompanhamento, tanto dentro Sim. do campo, com fundamentos de futebol, criando hábitos, essa criação de hábitos para esse jogador que está dando um salto de futebol formativo ao profissional, mas as exigências são distintas, bem? Sim. Então, eu acho que também foi um processo sustentado e eu fico feliz por Pedro, por la instituição e por, eu acho que formamos parte Fizemos parte. fizemos parte de um processo de consolidação que é o mais complexo, bem? Então, sem início, sustento e consolidação. Perfeito, né? E hoje o Pedro Lima é um jogador que atua na Premier League, ou seja, é um cara que hoje está no nível mundial e é um dos jogadores que a gente fala, inclusive, né? Que no futuro deve figurar na seleção brasileira, né? Acho que deve ser esse o caminho dele, porque é um bom jogador e que está ainda muito jovem, né? Vai fazer 19 anos ainda, é um menino ainda, né? Ô Mariano, você não jogou com o Sport na Ilha do Retiro, né? Não. Acho que faltou esse pontinho, né, para você na tua passagem aqui. Todo mundo falava da ilha, acabou que faltou isso, né? Um escritor, um músico fala de que não há nostalgia pior, mais ruim, que añorar lo que nunca, jamás sucedió. Compreende você? Sim, sim. Você não tem mais nostalgia mais ruim que añorar lo que nunca, jamás sucedió. Agora, a ilha, quando assinamos, mas essa primeira coletiva, eu fiquei lá, mas é o tempo e Deus não quis que tenhamos essa vivência, como você fala. Agora, mesmo você não treinando o esporte, não jogando com o esporte na ilha, mas você teve grandes jogos, né? Inclusive, teve um jogo, para mim é muito marcante, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Onde o Sport perde na ida, vence na volta, mas acaba não conseguindo se qualificar para levar pelo menos para os pênaltis ali. Mas foi um jogo onde os jogadores caíram no chão de cansados, tiveram uma dedicação incrível e a torcida aplaudiu. E é muito difícil. A gente fala aqui que a torcida do esporte é muito chata, sabe? Porque é uma torcida muito exigente. E naquele momento ali, ninguém estava preocupado em passar de fase, mas estavam felizes pelo desempenho do time em campo, né? Essa foi a tua partida mais marcante como técnico do esporte naquele momento? E acho que foi um jogo transcendental. Mas a série, eu acho que eles foram superiores e marcaram diferença em condição de local, Atlético Mineiro. Eu acho que é necessário contextualizar o jogo, bem? Jogamos contra Sim. um time com jogadores muito fortes,
mas com um treinador que eu acho que eu respeito muito como Milito, e era um time muito dinâmico, bem, vocês estão falando de um time que jogou final de Copa... Libertadores. Isso. Então, complexidade da correlação de força entre jogadores e também de estratégias, bem? Mas, Sim. e a volta, tenho certeza de que nosso time foi, não tão só foi melhor, sino que tive argumento para poder ganhar, vencer e classificar, bem? Agora, Sim. é muito interessante o que você fala, que é, a torcida é muito exigente, a torcida ficou com certa decepção de não avançar, de não alcançar classificação. Agora, e toda essa gente, porque é um estádio, mas é o torcedor de esporte sempre como incondicional, bem? Essa foi a minha experiência com eles. Sim. Então, isso que você valoriza é muito importante nesses tempos, onde tão só o torcedor e jornalistas, meios de comunicação reduzem a tarefa ao triunfo. Bem? Triunfo ou Sim. derrota. Então, aí uma manifestação coletiva de um time que representou honradamente a história do clube, que foi melhor que o adversário e que alcançou vitória, mas isso não foi suficiente para poder alcançar a classificação, como falava. Então, eu falo de que é como um hecho, como se fala hecho, como contracultural, entende você? Sim. Sim. Então, a massa, eu lembro essa noite, eu lembro muito essa noite, mas jogadores ficavam muito tristes, pero com muito orgulho de eles e desse time. Então, Perfeito. eu acho que aí é uma conquista, entende você? E aí, no vestidor, falamos vestuário, mas eles se olhavam e ninguém tinha nenhum reclamo, mas Sim. eles valorizaram nossa forma. Realmente foi eu acho que foi um jogo marcante, realmente, que até hoje o torcedor do esporte ele comenta, né? Pô, foi aquele jogo ali, o time jogou muito e merecia passar, mas foi uma grande vitória, um grande triunfo do time, né? Isso Mas, alcança também, isso é a construção de muitos jogos que permitem, que habilitam que o time e que o jogador fez o jogo que fiz, bem? entendi. Para fazer, como falo, sem complexo, para fazer em um jogo mais proativo, em um jogo mais protagônico, em um jogo. Mas disso você tem que construir argumentação para isso. O Entendi. time tem para fazer isso. Você pode fazer uma invitação, você pode desenhar uma estratégia. Agora, se você não tem possibilidade de um time treinado para isso, então, o convencimento tem raiz na cotidianidade. Na cotidianidade. Entende você? Continualidade. Bem, muito obrigado, Felipe. Perfeito, Mariano. Mariano, falando um pouquinho ainda sobre a tua experiência aqui no Brasil, e em especial aqui em Pernambuco, você chegou a experimentar a nossa culinária aqui, né? Acho que você chegou a experimentar cuscuz, né? As comidas regionais aqui. Dessas comidas que você comeu aqui, qual que você mais gostou aí do nosso estado aqui? Que você lembra Olha, aí? cuscuz é a minha preferida. É? Mas a cozinha e cozinheira de esporte eram muito boas com sua mão
e muito boas em seu coração, bem? Sim, E elas Esporte tem um clube que dá para almoçar, dá para jantar, tudo lá. tem tudo, né? É, mas eu não tive tanto tempo de sair para jantar, para ter muita experiência no culinário, bem? Agora, cuscuz, gostava muito disso. Pô, ó, isso é bom. Quem tá ouvindo isso aí fica feliz, né? Porque o pessoal fala, se gosta de cuscuz, é gente boa. Então, se você gostou de cuscuz, aí todo mundo vai achar que você é gente boa. Mariano, Perfeito. para gente fechar aqui e agradecer aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, que eu sei que é muito corrido, eu queria que você falasse, né? Porque eu, particularmente, a opinião minha, eu tenho certeza que a gente vai te ver muito ainda aqui no futebol brasileiro, porque você é um cara muito competente e está numa carreira crescente, está crescendo cada vez mais. Qual é o grande ensinamento hoje que você teve aqui na tua passagem no Brasil? O que é que você levou de mais positivo aqui do povo brasileiro como um todo? Porque você estava em Pernambuco, mas você viajou, conheceu Rio de Janeiro, São Paulo, você acabou conhecendo boa parte do Brasil, né? Bom, eu acho que se compreendi ou se entendi bem sua pergunta, eu acho que volto sobre essa ideia de um futebol muito exigente, bem? Principalmente eu tive é um futebol, é uma plaza ou é um futebol que somete ao treinador a treinar seu time em competição. Tens menos tempo de Sim, preparação que de competição. Bem? Então, a adaptação a tudo isso, a distintas geografias, você tem que viajar muito, você tem que conhecer muito mais distintos gramados, campos de jogo, clima, bem? Você principalmente tem que conhecer a idiosincrasia de o jogador brasileiro, bem? Como sente esse jogador. Então, eu acho que foi uma tarefa muito artesanal e que agudizou e profundizou o meu sentido. Então, você tem que... Eu tenho eu falo de como de um bagagem de conhecimento, respeito de futebol, bem? E que tenho que sim. melhorar. Sempre tenho que melhorar, melhorar e reinventar. Agora, se você não profundiza isso, de la intuição, de la percepção, e Brasil, eu acho que tive um aporte significativo enquanto a isso. E também eu falo de que o povo brasileiro reforço isso em sua história, em sua passagem histórico, é, é um povo muito rico e é um povo culturalmente que celebra a vida como ninguém, como ninguém. E isso eu olhei, eu fiquei muito observador, bem? Sim. Então isso eu lembro com muita saudade, tá bem? Sim. Deu saudade. Sim, disso. É, mas tudo país, todo país tem sua cultura, sua idiosincrasia, mas Brasil me construiu como um homem mais alegre e Oh, em tentar desdramatizar o jogo também. Isso é interessante. E também um universo de jogadores que ainda eu falo e que temos uma
valoração. Valoração? Acho que uma amizade, né? Um Não, isso aí relacionamento. não. É uma valorização, falamos. Que eu valorizo e eles me valorizam. Ah, sim, entendi. Uma reciprocidade aí, reciprocidade na valorização, né? Entendi. Isso, então também agradeço essa possibilidade de conhecer a eles. Perfeito, Mariano. Mariano, eu quero te agradecer mais uma vez por bater esse papo com a gente aqui. De verdade, foi muito enriquecedor. Como eu já falei no começo do nosso papo aqui, tua carreira já teve muita coisa, mas ainda está muito no começo. Você não se acha, mas você ainda é muito jovem. Então você tem muita coisa ainda para ver no futebol. E eu quero te agradecer por essa disponibilidade, né? Por esse papo aqui que foi muito enriquecedor. Bem. E novamente agradeço o seu interesse e a possibilidade de voltar a conversar e a falar com o povo pernambucano e com o Brasil, bem? Eu sou um cara agradecido e que eu me senti muito querido em sua terra. Então, viaja um grande abraço para você e para todo o povo. Bem? Maravilha, Mariano. Muito obrigado. Desejo muito sucesso para você na tua carreira também. O mundo é muito grande, mas o futebol a gente se encontra às vezes, né? Então eu espero que a gente possa se encontrar em algum momento aí, para te dar um abraço aí e a gente trocar um papo depois outra vez, tá bom? Muito obrigado, viu? Agradeço muito esse conceito sobre minha pessoa e minha tarefa. Bem? Obrigado. E você que assistiu esse papo aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like aí, compartilha esse vídeo aí e segue o Mariano Souza também, né? Você tem um Instagram, né, Mariano? O pessoal te seguir no Instagram aí, né? Pode te ver o teu trabalho lá. Qual é o teu arroba do teu Instagram? Como? O link do teu Instagram. Mariano.soso. Pronto, vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? O endereço aqui do Instagram do Mariano. Vocês podem seguir o Mariano lá e vocês vão estar acompanhando o trabalho dele no Instagram, tá bom? Um abraço para todo mundo. Valeu demais. Tchau, tchau. Abraço.